Exércitos, aleluia, Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Os irmãos podem se assentar só um pouquinho? Eu sei que diante desse louvor lindo, mas o meu coração está muito aquecido para cantar um pequeno corinho. Claro que minha voz não se compara, né? Porque eu não sou cantora. Mas eu vou cantar esse louvor porque meu coração está bem aquecido. Quem está aí atrás das redes, tenha um pouquinho de paciência comigo em cantar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer. Recebe no Senhor, aleluias, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há como nós perdermos guerra se nós estivermos ao lado do Senhor, caminhando junto na presença dEle. Não tem crente que perde uma batalha, porque verdadeiramente Ele é conosco. Basta nós permanecermos no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de meditar com os irmãos em duas passagens. Quando o pastor Marcos me fez o convite, eu falei: Jesus, o que eu vou pregar, Senhor? Porque a palavra é dEle, quem fala é Ele, quem muda os nossos corações é Ele. Eu falei: eu preciso que o Senhor fale com a tua igreja, porque todas as quintas a igreja se propõe em buscar ao Senhor, a partir da meia-noite até o meio-dia. Então eu tenho me inquietado. Eu falei: Senhor, a tua igreja tem buscado poder, a igreja tem buscado batismo com o Espírito Santo, cura espiritual, cura física, dons de maravilhas. Então faz acontecer no nosso meio, move as águas, Senhor, na nossa vida, tira toda, Senhor, inquietude dos nossos corações, o nosso comodismo, mas que nós venhamos verdadeiramente dispostos a adorar ao Senhor. Eu tenho tido essa oração quando eu vou falar: Senhor, porque é uma junção de pessoas que se unem no único propósito. Então nós temos que ver dons de maravilhas, nós temos que ver profecias, porque nós nos reunimos no nome dEle, e quem faz é Ele, porque a glória é dEle. Então nós temos que vir para a casa dEle dispostos a nos derramar na presença dEle e deixar com que Ele faz, porque o grande aqui é Ele, aleluia. E quando o pastor Marcos me falou, eu falei: meu Deus, o que eu vou falar? Estava inquieta, umas semanas difíceis, e eu fui num velório. Quando eu cheguei no velório e eu sentei,
e vi aquela viúva, uma amiga minha que trabalhei com ela junto na Varig. Eu falei, Jesus, essa história aqui me remete à viúva de Naim. E o Senhor começou a trazer coisas ao meu coração. Fiquei com ela só um pouco, porque era muito longe, era lá em São Bernardo. Tinha que voltar, preocupada com a Lorena. Tive que arrumar gente para ficar com a Lorena, enfim. Fui lá, não tinha palavra. Eu fiquei em silêncio, assim, o tempo todo. Só falei algumas coisas do Senhor para ela. Vim embora com a minha amiga e no carro eu falei assim, interessante, né? Esse momento tão dolorido, desesperador, perder alguém que você ama, dói. Aí eu falei, Jesus, quando eu estava sentada no banco, eu falei, Senhor, como é uma mentira ouvirmos assim, pode contar comigo. Não vou generalizar, mas em muitas das vezes esse pode contar comigo, a pessoa vai viver a vida dela. A pessoa enterrou, aquela pessoa que teve a perca, ela tem a vida dela, e todo mundo tem a sua vida, vai fazer as suas correrias, e você acaba não tendo tempo para auxiliar aquela pessoa que de verdade precisa. Falei, Jesus, como o Senhor é o nosso verdadeiro amigo, em quem nós podemos confiar. Diz a tua palavra que ainda que eu permaneça infiel, fiel é Ele, o nosso advogado. Eu falei, Senhor, verdadeiramente o Senhor se faz valer da tua palavra, porque eu posso falar para ela, pode contar comigo. Eu nem disse, eu falei para ela, qualquer coisa você me chama no WhatsApp. Já passei mensagem, mas hoje eu já não entrei em contato, porque as coisas do dia a dia me fez esquecer essa situação. Eu só estou lembrando agora porque eu estou falando da viúva de Naim, que me remeteu à situação no qual ela passou. Mas se a gente for olhar aqui nesse contexto, está lá em Lucas 7, a partir do 11, eu já vou lendo, nos diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Então uma caravana estava com Jesus. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, uma outra caravana. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a pela vizinhança toda. Deus visitou o seu povo, Ele se faz presente aqui. Eu não sei qual é a dificuldade que você entrou, eu sei a minha e o tamanho dela, mas eu não sei a tua, mas Ele se faz presente aqui. O que me chama a atenção é que de um lado tinha uma caravana da vida, porém que nasceu para morrer. Mas do outro lado tinha uma caravana morta, mas que nasceu para viver. Porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. E olhando a condição, vamos entender melhor a condição da viúva. A mulher no sistema patriarcal, o que acontecia com ela? Ela era sustentada pelo marido, pelo filho. Mas ela não podia trabalhar que nem nós fazemos hoje. Ela dependia totalmente deles. Inúmeras vezes no Velho Testamento, o Senhor aborda o quê? Que as viúvas e os órfãos, eles têm que ser cuidados. Por quê? Como quem provia o sustento para ela era o marido ou era o filho, e se não tivesse mais eles, olha só o que acontecia. Se não tivesse homens de Deus para cuidar delas, elas passariam fome, porque a provisão da vida dela vinha de quem?
Vinha do homem, porque ela não trabalhava. O que aconteceu nessa questão aqui? Vindo uma caravana, quando Jesus vem, seguido de uma grande multidão. Jesus sempre estava seguido de alguma multidão, sabe por quê? Porque nós temos interesse em receber algo da parte dele. E onde nós sabemos que Jesus está, nós procuramos dar um jeitinho para estarmos envolvidos na sua presença, porque sabemos que deste altar maravilhoso vai emanar água viva para nós. Então nós procuramos um refrigério em Deus. E essa mulher, ela já não tinha mais expectativa de vida nenhuma, porque a dor dela era tão grande. Porque primeiro, gente, perder alguém que nós amamos é uma dor incomparável. Por mais que nós sabemos, se estamos com Cristo, onde a pessoa vai, esta separação, ela dói, ela machuca, ela fere. Então aquela mulher já estava entristecida, porque havia uma morte na sua família. Se ela era viúva, vamos contar que era a segunda morte que ela estava enfrentando. Mas uma situação ainda mais dolorida ainda, era o único filho que ela tinha. Ou seja, a esperança de sobrevivência daquela mulher morreu juntamente com ele. Porque quem é que ia cuidar dela? Se no Velho Testamento Jesus teve que advertir muitos dos sacerdotes que estavam fazendo o quê? Não estavam cumprindo com a palavra em cuidando das mulheres, em cuidando daquelas viúvas. Aí mais um agravante ainda, que ela percebe que a sua esperança ali se findou. Primeiro a morte de um filho único e a morte do seu sustento. O que sobrou para ela? Não sobrou nada. Sobrou desespero. Ela não conhecia quem era Jesus, porque talvez tenha escutado falar quem era ele. Mas quando ela se depara com aquela caravana, e diz a Bíblia que ela estava cabisbaixa, e vinha uma multidão atrás dela, chorando, porque sabia das necessidades no qual ela iria enfrentar. Que para ela ali, acabou tudo para você. Havia uma sentença na vida daquela mulher. Uma sentença de desespero, uma sentença de angústia, uma sentença de não mais provisão para a sua vida. Talvez vai viver nas ruas, porque era assim que o pobre e a viúva, se não tivesse ninguém para cuidar deles, era assim que eles viviam. Mas como nós temos um Deus todo-poderoso e é especialista em mudar quadros, especialistas em mudar história, lá vem ele com uma multidão, porque ele já vinha vindo de um milagre realizado. Porque um centurião que temia a Deus e ajudou a construção do templo, ele estava precisando de um socorro de Jesus. E ele envia ali naquele momento o seu servo, vai até Jesus e diz que eu preciso da cura para o meu servo, e ele precisa ser curado, porque eu respeito, porque eu amo, quero que ele esteja bem. E foram atrás de Jesus, contaram para ele a situação, e Jesus estava a caminho para socorrer, porque quando nós clamamos, quando nós abrimos a nossa boca, ele está pronto para nos atender. Ele não deixa ninguém sem resposta. Então clame, seja qual for o problema. Aquele centurião precisava de uma cura especial para o seu servo, e naquele momento Jesus atende, vai descendo. Quando ele vai descendo, pode dizer para Jesus que ele não precisa vir aqui não. Fala para ele que eu também sou homem, que dou ordem, se vai, se fica, fica. E Jesus falou, não vi uma fé dessa em Israel. Porque o homem estava com tanta fé, porque ele sabia quem estava clamando. Será que eu e você estamos com a nossa fé renovada? Ou a nossa fé está morta da mesma forma que estava lá no caixão? Aquele menino que havia tirado, além de ter morrido, tirou todas as expectativas daquela mulher, de continuar com um brilho no seu rosto e vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Pode glorificar, irmãos, porque Jesus está neste lugar. Ele quer que eu e você nesta noite tenhamos vida, e vida em abundância na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquelas caravanas se encontram, o interessante e o mais lindo,
que Jesus se depara com a situação, porque vinha vindo um povo glorificando e exaltando o nome do Senhor, mas vinha também uma caravana que chorava pelo desespero da mulher e por uma morte que havia ali. Mas Jesus disse o quê? Que Ele venceu a morte. Aquilo que nós tememos, Jesus vence. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus para diante daquela situação, olha para aquela mulher, se comove. O que significa isso quando Ele se comove com a minha e com a tua dor? Jesus se importa com aquilo que você sente. Talvez eu não consiga compreender a dimensão do problema que você esteja passando, mas eu quero dizer para você, não importa se eu não compreendo, o mestre dos mestres compreende tudo aquilo que você passa. Ele chora com você as suas dores, as suas mazelas, mas Ele também diz para você, há uma esperança, porque eu ainda sou o rei, eu sou o rei que decreto, eu sou o rei que dá vitória, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus se depara com aquela situação, se comove com aquela dor e visualiza todo o cenário que estava decretado na vida daquela mulher. Mas quando Ele chega no local, Ele chega para fazer algo extraordinário, Ele chega para mudar, Ele chega para arrebentar o inferno e dar vitória para o povo dEle, que o honra, que o busca, que o exalta. Ele trabalha em nosso favor, louvado seja o nome do Senhor. Ele chega, manda aquele povo parar. Olha, pode parar, porque aquilo que parece que o cenário está findado, aquilo que parece estar morto e não tem solução, eu sou o Senhor neste momento e eu vou mudar qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o teu nome para sempre, Jesus, aleluia. Jesus toca naquele esquife e disse, jovem, põe-te de pé. Eu não sei o que está morto dentro do teu coração, se tem uma esperança que está morta, se é alegria que você não consegue mais esboçar no teu rosto. Jesus para aqui esta noite diz, eu ressuscito aquilo que está morto, eu dou vida para você novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui, não sei da forma que você entrou, mas Jesus está dizendo que Ele vai ressuscitar sonhos, Ele vai ressuscitar novamente a esperança, ressuscitar o brilho nos teus olhos, ressuscitar a vontade que você tinha de pregar e falar a palavra dEle, palavra esta que cura, que liberta, que transforma e ainda leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é especialista, irmãos, especialista para mudar qualquer cenário, seja qual for o diagnóstico. Aquela mulher, o diagnóstico dela era terrível, não havia mais solução para aquela mulher humanamente, mas no caminho, como ela estava no caminho e Jesus também estava no caminho, os dois ali andando juntos, se aproximando um do outro, e Jesus muda aquela situação. Dê liberdade, abra o seu coração, permita com que Ele faça parte das tuas dificuldades, porque quando você faz com que Ele saiba da necessidade que você está, Ele muda, Ele troca aquilo que não dá para aquilo que dá, aquilo que era impossível para a possibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E me faz lembrar que muitas das vezes quando passamos situações tão difíceis, irmãos, tão difíceis, muitas das vezes a nossa fé também, num contexto, ela estremece. Sabe por quê? Porque nós não temos capa nas nossas costas de super-herói. Eu nunca conheci um cristão super-herói. Se ele se acha um super-herói, acho que é bom até ele tomar cuidado, mas nós somos humanos. Nós não temos o símbolo aqui da Mulher Maravilha, não temos. Então mesmo com 50, 70, 30, 20 anos na presença de Deus, há momentos que nós vamos nos sentir abalados, sim. E nós não precisamos temer a isso, a esse sentimento muitas das vezes que nos envolve, porque Ele entende a nossa dor. O que acontece aqui foi aquele pai desesperado também, que tinha um único filho. E o filho desde pequeno era uma criança que estava possuída, endemoniada. Não falava, não ouvia. E todas as vezes que aquele demônio pegava, o sacudia, jogava no fogo, na água,
não tinha limites para fazer maldade. E certa feita ele estava reunido no templo, pedindo para que os discípulos expulsassem aquele demônio, porque aquele pai estava desesperado. Ele precisava de uma solução para a sua vida, para que mudasse o quadro do seu filho. Só Deus sabia os anos que ele vinha vivendo e tentando uma solução e não encontrava nada. Quantas vezes, quantas pessoas entram na casa de Deus com anos de dificuldades, de problema, mas Ele está aqui. Hoje à noite Ele vai mudar o quadro. Hoje à noite, em nome de Jesus, seja qual for o cenário, Ele vira a chave da vitória, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí os discípulos expulsa daqui, expulsa de lá, e ele continua no menino. E há uma discussão. Só que quando há uma discussão, o que acontece? Jesus entra no cenário. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele entra nesse cenário, o pai percebe, nota a presença de Jesus. Porque quando nós estamos na casa dele, nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes. Sabe por quê? Porque senão a bênção passa e eu não agarro. Tem que ser que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Agora é minha vez. E agarrou no manto dele e foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. E este pai percebeu a presença de Jesus. Quando ele percebe a presença de Jesus, ele entra na frente e fala: Senhor, eu pedi para os teus discípulos orarem por ele, para que esse demônio deixasse, e nada aconteceu. E Jesus falou: ô geração incrédula, não tem fé. E quantas das vezes nós, devido aos nossos problemas, parece que esta fé vai se esvaindo de nós. Aí Jesus só se apresenta na frente daquele jovem. O demônio já começa a sacudir. Jesus fala: sai deste corpo e nunca mais volte. E antes destas palavras, Jesus falou assim para ele: se tu creres. Aí ele fala assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque ele não tinha o tanto esperar dele, o coração estava machucado, o coração estava sem esperança. Então, se você entrou aqui nessas condições, sem esperança, sem alegria, Jesus está aqui para te dar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria dele é que nos põe de pé. A alegria dele é que nos sustenta, que nos dá força para mais um dia, e para mais um dia, e para mais um dia. Por isso nós precisamos andar junto com ele. Por isso nós precisamos buscar a tua presença, nos sacrificarmos diante de Deus com oração, com jejum, clamarmos a tua presença, para que nós possamos desfrutar, e este alimento que é a palavra nos coloque de pé. Nós precisamos nos alimentar mais da palavra, orarmos mais, jejuarmos mais, porque as potestades deste mundo maligno têm tentado nos fazer sufocar. Mas Jesus vem de encontro à nossa vida nesta noite. Jesus vem para mudar a tua história, para mudar o teu cenário. Olha, seja qual for o problema, eu não estou aqui contando nada, conto de carochinha não. Eu estou aqui para falar que o Rei dos Reis tem poder. Nem a morte teve poder sobre a vida daquele jovem, porque somente com uma palavra ele disse: levanta-te em nome de Jesus. E aquela criança levantou. Aquele jovem levantou. E seja qual for o teu problema, Jesus está chegando. Ele vem ao teu encontro. Prepara que você vai ver mudança, milagres da parte de Deus. Mas anuncia o que Ele fez, porque foi isso que eles fizeram. Quando o milagre de Deus foi feito, eles saíram pela cidade anunciando: o Deus da glória, o Rei dos céus, o Rei dos reis é que opera milagres. Reconheceram a grandeza e o poder dele. Jesus vai te fazer reconhecer a grandeza e o poder dele, porque Ele é Deus. Ele muda qualquer cenário das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos levantar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se entrou alguém aqui que precisa de uma mudança, de um novo cenário na sua vida, seja ele qual for.
Eu te convido para vir aqui à frente em nome de Jesus, para que você tenha a sua história mudada. E você que entrou aqui também, que não conhecia quem era Jesus, não conhecia o seu poder, o que Ele podia fazer, eu te convido, vem aqui em nome de Jesus. Se você quer a sua história, a sua vida mudada, vem depressa. Sabe por quê? Porque as oportunidades passam. Eu costumo ver a oportunidade que nem um ônibus. Se eu estou lá no ponto e não peguei aquele eu não pego mais. Vem, irmãos, aqui em nome de Jesus, ter a sua vida, a sua história mudada. E você que não tem Jesus como suficiente Salvador, abra o teu coração, porque Ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro, ceio com Ele, você ceia comigo. Você que está aí atrás das telas, Jesus pode mudar a sua história. Entrega a sua vida a Ele, se permita ser mudado, convida Ele para fazer parte da sua vida e da sua história, porque Ele é especialista em mudar cenários, em nome de Jesus. Papai querido, nós estamos aqui na Tua presença, nós cremos no Teu poder e no Teu milagre. Esta noite a Tua palavra nos disse que o Senhor vem ao nosso encontro, ao encontro da nossa dor, do nosso desespero, da angústia, do medo, da ansiedade, para mudar, Senhor, essa chave, para mudar, Senhor, esse cenário e trazer vida, trazer bênção, trazer esperança novamente. Ó Pai, eu não sei o que os Teus filhos têm, mas eles se achegam diante do altar, colocando nas Tuas mãos, crendo que Tu podes mudar, como o Senhor mudou o cenário desta viúva. Eu te peço, em nome de Jesus, muda a história de cada um dos Teus filhos aqui presentes, e aqueles que estão atrás das telas, visite-os, ó Pai querido, poderosamente, trabalhe em suas vidas, desperta-os, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua bênção, a Tua paz invada cada coração, em nome de Jesus, Senhor. Que os Teus filhos possam anunciar o Teu milagre, possam contar as bênçãos e as maravilhas que Tu fizestes, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigado por tudo, pelo Teu agir, pelos Teus feitos. No nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia.